Pois é, e o forte aumento dos gastos públicos que foi feito nos últimos anos tem um efeito implacável na economia, porque aí tem alta de juros, tem alta da inflação, aumento do endividamento. E agora o governo tem um desafio muito claro e, inclusive, uma obrigação: enfrentar o custo político de cortar despesas. Na primeira série da reportagem da série Eficiência dos Gastos Públicos, Marina Franceschini vai te mostrar que, ao evitar desagradar o eleitorado, o governo está tateando ainda na tarefa de economizar. E, com isso, prejudica a si próprio e prejudica o país. Se gastar mais do que ganha, vai se enrolar. A regra vale no supermercado. Gente, corta muita coisa, né? Corta muita coisa que não deveria adquirir, porque senão o orçamento vai embora. É a mesma lógica que guia as contas públicas. Mas no caso do governo federal, as despesas estão crescendo rápido demais. A receita não acompanha o ritmo. Há um alerta de desrespeito às regras fiscais. A desconfiança dos investidores afeta o câmbio, valoriza o dólar, o que pressiona a inflação. O desarranjo fiscal tem reflexo direto no carrinho de compras. A alimentação sempre foi o principal item do meu orçamento. Sempre pesou muito. Tem que tirar a carne. Não dá mais pra gente. O tomate subiu muito. Agora não é mais marca, é o preço. Uma cartela de ovos com 30 custava entre 18 e 20 reais. Hoje já passou de 25 reais. No menos de 20% a 30% está tudo mais caro. Para segurar os preços, o Banco Central sobe os juros da economia. A alta da taxa Selic impacta na dívida pública e vai ficando cada vez mais caro financiar esse endividamento. Ou seja, é um ciclo vicioso. Fala-se num crescimento do estoque da dívida como proporção do PIB da casa de 13, 14 pontos percentuais, só que saindo já de um patamar elevado. Não é que a gente sai de um patamar super baixo. Por todos os lados que a gente olha, pelo nível de endividamento, pelo crescimento do endividamento, pelo aumento da rigidez orçamentária, são muitas fontes de preocupação que elevam, obviamente, essa percepção de risco fiscal. Quando você tem essa desconfiança, os juros precisam ser mantidos por mais tempo, mais elevados. Como tem parte da dívida que é atrelada aos juros mais altos acabam aumentando a dívida pública, que aumenta a desconfiança do investidor. Aumenta o câmbio, aumenta a inflação, aumenta juros. Vira quase que uma bola de neve negativa para a economia nesse sentido. O discurso do governo é que está jogando dentro das regras, cumprindo o arcabouço fiscal. A dinâmica das despesas obrigatórias tem que caber dentro do arcabouço. E o arcabouço tem a sustentabilidade de médio e longo prazo. O presidente Lula não abrirá mão da responsabilidade fiscal. Mas a conta não fecha. No radar dos economistas tem as inconsistências do orçamento, a previsão de receitas acima da realidade e despesas subestimadas, os dribles no arcabouço, gastos fora da meta fiscal que disfarçam rombo, porque não entram oficialmente no cálculo do orçamento. Por exemplo, o pé de meia, que é uma vitrine política, incentiva estudantes a permanecerem na escola. O programa chegou a ser bloqueado e só foi liberado pelo Tribunal de Contas da União porque o governo prometeu enquadrar os pagamentos dentro da regra fiscal. Essas medidas, elas acendem todos os alertas de quem analisa as contas públicas, que é, no fundo, o receio de uma repetição do que foi feito lá atrás, né? As contabilidades criativas. Uma discussão que se vê é assim, olha, hoje é pequeno, mas lá atrás também começou pequeno. O que o governo pode fazer? Economistas avaliam que é preciso reduzir despesas de forma estrutural, conter a explosão dos gastos obrigatórios. E os cortes feitos até aqui estão longe de reverter o desequilíbrio das contas e estabilizar a dívida pública. Considerando que eles não fossem desidratados como foram, já seriam por si só insuficientes para o arcabouço fiscal ser cumprido. O mercado, de fato, ficou ainda mais desconfortável, porque parece que é um pacote fiscal que tem lá algum corte, que exige o mínimo de comprometimento fiscal, mas que não quer gastar tanto capital político. É um pacote fiscal com o qual o governo não quer se desgastar tanto com o eleitorado e com a população. Esse pacote de corte de gastos aprovado em dezembro do ano passado ainda trouxe a ideia de ampliar a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, na contramão de apertar os cintos. O mercado ficou surpreso, a credibilidade do governo em xeque, e o dólar disparou. Você quer
cortar, quer reduzir gasto ou você quer aumentar? Houve, na minha opinião, e acho que expressada por vários outros parlamentares e congressistas, uma confusão que deixou todos que assistiram à divulgação desses programas em dúvida se o governo tem ou não a intenção de ter responsabilidade fiscal na sua gestão. Além da falta de consenso político no governo, houve resistências internas, o chamado fogo amigo. Vamos tirar da costa do trabalhador do seguro-desemprego, é isso? Não conte comigo. O ministro da Fazenda reconheceu que as medidas aprovadas até aqui são insuficientes. No fim do ano, Haddad chegou a falar de uma nova rodada de cortes. Se ela vai ser considerada insuficiente ou não, sempre será. Porque tem muita coisa para fazer. Eu tinha que mandar as medidas agora. Eu não podia esperar ele ficar mais polpudo. Mas a ala política do Planalto, sempre de olho na popularidade do governo, frustrou essa expectativa. Lula deixou claro que não planeja novas tesouradas. Se apresentar durante o ano a necessidade de fazer alguma coisa, nós vamos reunir o governo e discutir. Mas eu posso te dizer que, se depender de mim, não tem outra medida fiscal. Hoje, o custo de uma afirmação como essa é muito alto, porque você bate no câmbio, que bate nos juros, que bate no mercado de trabalho, que bate na inflação. Quer dizer, a gente vai vai alimentando um equilíbrio macroeconômico, vamos dizer assim, de pior qualidade. Não vai ter uma fórmula mágica, mas eu não tenho dúvida que é um trabalho de perseverança, de insistência nesse compromisso com a arrumação das contas públicas. Secretário de Orçamento no primeiro ano e meio do governo Lula, Paulo Bijos aponta que, com o avanço das despesas obrigatórias, sobra menos para outros gastos dos ministérios. Sem medidas adicionais de corte, o risco é de paralisação da máquina pública já em 2027. É o que diz um estudo do Núcleo de Economia e Assuntos Fiscais da Câmara dos Deputados. Em outro estudo, nós sugerimos ali 2 medidas principais para reverter essa trajetória tão preocupante de achatamento das despesas discricionárias e também para manter a sustentabilidade do novo arcabouço fiscal ou até mesmo o equilíbrio das contas públicas no médio e longo prazo. Essas 2 principais medidas seriam a desindexação de despesas obrigatórias em relação ao valor do salário mínimo e a segunda medida, a desvinculação de despesas em relação ao comportamento de receitas, O governo descartou a proposta de desvincular do salário mínimo benefícios previdenciários e assistenciais, como aposentadorias, pensões, o BPC, pago a pessoas de baixa renda com deficiência. Também não quis mexer no cálculo do piso de saúde e educação. Deixou de fora o debate sobre o déficit da Previdência, mesmo sabendo que será cada vez menor o número de brasileiros em idade ativa para pagar essa conta. E o seguro-desemprego continua intocável. É um consenso entre os especialistas que essa política é mal desenhada, que a gente tem um quadro de desemprego na mínima histórica e os pedidos de seguro-desemprego subindo. Tem uma sobreposição com o FGTS que gera até muita injustiça no mercado de trabalho num país que a informalidade é mais de 40%. Precisa de um debate mais profundo, mas cadê a reforma administrativa? Você fala, mas a reforma administrativa ela não tem ganhos de curto prazo para fechar as contas, mas lá na frente pode ter. A Fazenda entregou aos presidentes da Câmara e do Senado uma lista de 25 prioridades para esse ano. Ainda sem o mais importante, cortes que representem economia significativa para os cofres públicos. É um cálculo político. O Planalto tenta evitar desgastes de olho nas eleições do ano que vem, mas a conta já chegou, com a queda na popularidade refletida nas pesquisas. Essa questão fiscal e como isso está repercutindo no mercado e, por consequência, na inflação, também está trazendo desgaste político enorme para o governo. Então, talvez fosse o caso de ter feito um corte estrutural um pouco maior, mesmo mexendo em parcelas delicadas da população e desse pacote, para evitar esse cenário que a gente está vivendo hoje. A economia indo bem, a política vai bem. A economia indo mal, a política vai mal. Ou o governo arruma a casa, faz o seu dever de casa, respeita o arcabouço fiscal e só gasta aquilo que o orçamento contiver, ou então o preço cada vez será maior.